Sejam bem-vindos a mais um episódio da série O Reinado de CM Punk. E no episódio passado vocês viram que CM Punk teve um confronto muito equilibrado com John Cena no Night of Champions. Entretanto, o combate terminou empatado depois de uma polêmica, da qual o juiz disse que os dois lutadores estavam com as costas na lona na hora do pinfall. Um combate muito equilibrado que acabou desta maneira. Como o combate acabou empatado, CM Punk seguiu como campeão. Então no Raw seguinte estava lá o novo manager de CM Punk, Paul Heyman, para conversar com o árbitro da luta sobre o ocorrido. Ele vai e explica totalmente tudo que aconteceu, de ter tido empate, e depois ele diz que teve um fã na arena que conseguiu filmar de um ângulo melhor. E nesse ângulo é mostrado então que o John Cena não estava com os ombros na lona, na verdade ele estava normal. E aí então ele pergunta pro juizão se estava tudo certo, se realmente tinha sido empate mesmo assim, e o juizão vai e confirma, né? Ou seja, o juizão deu a entender que estava sendo comprado pelo Paul Heyman. Mas aí então o Paul Heyman é interrompido pelo John Cena, claro. O mesmo vai correndo em direção ao ringue, lembrando que o CM Punk não estava lá. E aí o John Cena vai e diz que está surpreso com o CM Punk não presente e que ele quer outra chance pelo título, que esse final foi injusto, foi muito controverso e ele exige uma nova luta com o CM Punk pelo título. Mas interrompendo o John Cena, aparece Alberto Del Rio. Aparece então Alberto Del Rio junto com seu manager Ricardo Rodrigues e ele diz pro John Cena parar de chorar, parar de reclamar, porque ele já teve a chance dele, ele perdeu, parar de inventar desculpas, terminou empatado. Agora quem merecia essa chance mesmo é ele, Alberto Del Rio. E rolando essa confusão, aparece então a general manager do Raw, AJ Lee. Então a AJ Lee vai lá pra dar um jeito nisso, né? Ela diz o seguinte, olha, pra gente resolver a situação, vamos fazer a seguinte coisa. Haverá um combate de Sheamus e John Cena contra Del Rio e CM Punk. Se por acaso o John Cena vencer junto com o Sheamus, ele terá sua chance então pelo título no próximo Hell in a Cell. Se o Del Rio vencer junto com o CM Punk, o Del Rio será então o cara com a chance de vencer o CM Punk pelo título no Hell in a Cell, que era o próximo pay-per-view. E isso causou uma confusão danada, porque o CM Punk e o Del Rio já haviam brigado antes, inclusive o reinado do CM Punk se iniciou contra o próprio Del Rio, lá no Survivor Series do ano anterior. E os dois estavam lá se confrontando no backstage, o Davi Otunga representava ali o Del Rio e o Paul Heyman representava o CM Punk, né? E aí então o Del Rio falava algo no ouvido do Otunga, o Otunga ia lá e falava com o Paul Heyman. Aí o CM Punk falava no ouvido do Heyman, o Heyman falava com o Otunga, né? Até que eles param então desse negócio chato de telefone sem fio e falam ali numa boa, bom, beleza, vou deixar você mandar na luta hoje, né? O CM Punk fala meio que ironicamente, obviamente ele não estava nada contente de ter que fazer parceria com o seu antigo inimigo. Então rola esse combate de tags, né? Del Rio e CM Punk versus Sheamus e John Cena. E durante esse combate, o Sheamus consegue dar um bro kick pra cima do Del Rio. Lembrando que o Sheamus dessa época também era campeão mundial, World Heavyweight Champion. E aí o Del Rio foi pro lado de fora, sobrando apenas o CM Punk. O John Cena aplicou o Attitude Adjustment pra cima do CM Punk. E o CM Punk, então, ele colocou o pé na corda quando o John Cena tentou a contagem. Só que acabou dando ruim, porque o juizão não viu. E esse juizão era nada mais nada menos que Brad Maddox. Sim, aquele lá da page, das vídeos e tal, etc. Era o Brad Maddox, ele não viu, e aí o CM Punk ficou inconformado. Acabou o combate, John Cena e Sheamus comemorando, e o CM Punk não queria aceitar aquilo, falou que não, tinha que voltar esse resultado, que foi roubado, e que o John Cena deveria então não ser o desafiante dele, tinha que voltar atrás, e foi lá pagar geral pra cima do juiz, o juiz não sabia o que fazia mais. Inclusive ele discutiu com a AJ Lee lá no backstage, e a mesma disse então que iria retirar então esse resultado, né? E na semana seguinte, então, estava lá o CM Punk, né? Depois de tudo isso, falando sobre os ocorridos. Mas ele é interrompido, então, por Mick Foley. Mick Foley vai lá, então, falar, né? Criticar o CM Punk por causa daquilo, né? De ele não querer ser desafiante do John Cena. E aí ele fala que se o CM Punk é realmente o melhor do mundo, igual ele tenta afirmar que é, então pro CM Punk aceitar o desafio, lutar numa Hell in a Cell contra o John Cena, né? E o CM Punk não queria, não respeitava o Mick Foley e ainda exigia que o Mick Foley chamasse ele de melhor do mundo, melhor wrestler do mundo, né? Inclusive o CM Punk fala palavras mas bem fortes pro Mick Foley,
que deixa o Mick Foley até sem graça, né? Lembrou até um pouco daquelas falas que o Triple H disse recentemente pro Mick Foley depois de anos, né? E bom, depois disso tudo aparece lá o John Cena de novo, né? Interrompendo ele e falando sobre o que havia ocorrido. O John Cena que apareceu com o braço quebrado, né? E novamente, então, ele exigiu para receber uma chance pelo título, para ele ser o desafiante pelo título. E aí o CM Punk foi e falou: olha, eu vou ser bem claro pra você, pela última vez você não vai mais receber uma title shot, mais uma chance, chega disso, você já tá recebendo chances demais, você não vai lutar pelo título, e já que você tá com o braço quebrado, eu vou contar até 10, vou virar as costas, contar até 10, e se você não sumir daqui, eu vou te dar uma surra, mas uma surra tão feia que você nunca mais vai voltar pra cá. E o John Cena com o braço quebrado e tal, e aí beleza, aí o John Cena viu que o CM Punk tava de costas contando até 10 e foi lá, aproveitou e tirou um cano, um pedaço de ferro ali da bermuda dele. Quando o CM Punk virou, o John Cena bateu nele com aquilo. Começou a bater, e o John Cena falou que de uma forma ou de outra ele iria sim enfrentar o CM Punk pelo título mundial, independente de tudo que acontecesse. E aí o CM Punk sai todo bravo lá pro backstage, e lá no backstage ele acha o Mick Foley de novo, que olha um cara já assustado pra ele e tal. E aí o CM Punk aproveita que o Mick Foley tá de costa e ataca o Mick Foley, chuta o Mick Foley ali no chão, né, com total desrespeito. Ele tava indo embora, mas quando ele fingiu que ia voltar ali pra fazer mais alguma coisa no Mick Foley, ele olha pra trás e se assusta, ele ficou bastante assustado e depois é mostrado que estava lá Ryback, The Big Guy Ryback. Ryback que nessa época tava meio que imbatível, invencível, dominador ali, era ali um dos caras do momento, né. Vale lembrar uma cena que eu pulei aqui bastante engraçada, que foi a qual o CM Punk foi lá reclamar para AJ Lee, né, que ela deveria mudar o resultado e não deixar o John Cena como desafiante, porque foi com o pé na corda, foi de maneira errada, etc, etc. E bom, o que ocorre é o seguinte, durante esse segmento a AJ Lee não queria fazer isso, tava lá o Brad Maddox também, sendo bulinado, e aí o CM Punk começou a relembrar aquela AJ Lee antiga que pedia ele em casamento, não sei se vocês lembram. Nos episódios anteriores eu já falei sobre isso. E ele começou a relembrar tudo isso pra ela, começou a mexer com o psicológico dela, começou a se ver meio que aquele cara que a mina gosta dele e ele vai lá e meio que usa ela, né? Começou a falar tudo aquilo e tal, e ela foi começando a se irritar e ficou toda triste, né? E aí o Paul Heyman ainda fez uma sátira, o Paul Heyman se agacha e pede então a AJ Lee em casamento, falando que os dois serão um dos maiores casais da história da empresa, que fariam história ali como Stephanie McMahon e Triple H também e tal. E aí então a AJ Lee se irrita tanto, dá um tapa no Paul Heyman e o Paul Heyman fica todo ali sem jeito, né? E bom, na semana seguinte o CM Punk tentou novamente fazer alguém elogiar ele. Dessa vez ele quis utilizar o Jim Ross, né? O comentarista Jim Ross. Ele disse que gostava muito do Jim Ross, respeitava muito o Jim Ross, mas ele queria que o Jim Ross falasse que ele é o melhor wrestler do mundo, né? E aí o Jim Ross falava que ele era muito bom, que ele era muito talentoso, tinha muito potencial, mas que ele não podia falar aquilo. E aí o CM Punk se irrita com aquilo e começa a criticar o Jim Ross também, tira o chapéu dele e joga pra lá, e manda o Jim Ross vazar do ringue, né? E quando o Jim Ross estava indo embora, aparece nada mais nada menos que Ryback. Ryback vai em direção ao ringue e o Jim Ross volta junto com ele. E aí o CM Punk fica bastante intimado e vai embora com medo, né? Ryback pela segunda vez meio que expulsando o CM Punk de lá, né? E na semana seguinte ele foi brincar com fogo. Estava lá o presidente dono da WWE, Vince McMahon, no ringue, e ele é interrompido por CM Punk, que faz a mesma coisa com o que ele fez os demais. Ele pergunta para o Vince se depois daquele tempo que eles passaram, né, porque o Vince antigamente não gostava dele, os dois brigaram, ele queria saber se o Vince respeitava ele agora e se o Vince poderia dizer que ele é o melhor wrestler do mundo, né, assim como o CM Punk vivia exigindo de todos falarem isso. E aí o Vince falou que respeita ele por todos os dias que ele é como campeão, mas ele não sabe se o Punk é realmente o melhor wrestler do mundo. Talvez sim. E aí o CM Punk fica todo feliz ali, porque talvez tenha sido o primeiro que tenha realmente admitido ali algo parecido. Só que aí ele vai e reclama, ele fala que o público da WWE não respeita ele. E que o Vince precisa dar um jeito nisso. O Vince é um péssimo administrador, o Vince não sabe como tratar a plateia, o público, punir o público. Começa a fazer críticas ao Vince, né? Ele faz umas críticas parecidas com o que ele fez na época que ele estava rivalizando com o John Cena lá pro Money in the Bank. No primeiro episódio vocês vão relembrar.
Só que dessa vez essas críticas não faziam tanto sentido, era um jeito mais agressivo, mais heel. Já aquelas lá até que faziam sentido sim, né? E bom, aí ele ainda por cima ataca o Vince. Ele vai e bate no Vince, deixa o Vince no chão e vai embora. Só que aí o Vince com raiva vai e fala que o CM Punk passou dos limites e que ele vai dar uma lição no CM Punk. E ele fala então que eles irão lutar naquele mesmo Raw. E aí o público todo se anima, o CM Punk começa a dar risada, porque ele fala, pô, vou lutar com o Vince, esse cara nem lutador é, vou dar uma surra nele. E tava acontecendo isso, né? Os dois estão lá lutando, o CM Punk do lado de fora, batendo lá no Vince, mexendo ali na mesa dos comentários, mexendo com o microfone. Só que aí o Vince depois começa a dar uma surra nele, vai e joga o CM Punk pra cima da mesa, vai e começa a dar vários socos nele, pega um pedaço de pau, começa a bater no CM Punk, dá uma surra feia no CM Punk, e o CM Punk corre dele. E aí então tava o Paul Heyman lá, ele ia embora junto com o cinturão do Punk, o Vince desce do ringue e vai e começa a bater no Paul Heyman também com um pedaço de pau, né? Até que o CM Punk finalmente toma coragem, vai pra dentro do ringue pra atacar o Vince, e o Vince leva melhor pra cima dele também com um pedaço de pau, tá levando uma surra o CM Punk. Até que então o CM Punk aproveita uma distração, faz um golpe baixo pra cima do Vince e ia pra aplicar o GTS pra cima do Vince, né? Só que aí aparece então novamente Ryback pra atacar o CM Punk. E aí o CM Punk vaza do ringue com medo, né? E o Ryback expulsa ele. E aí então o CM Punk de costas acaba ficando distraído e aparece nada mais nada menos que John Cena, que joga o CM Punk pra dentro do ringue. O Ryback aproveita, faz ia pra fazer o Shell Shock, né? O golpe finalizador dele. Mas o CM Punk novamente consegue fugir e foge pro público, né? E aí o Vince, irritado, vai e fala que aquilo não acabou. Ele fala então que o CM Punk vai enfrentar ou o Ryback ou o John Cena. É pra ele escolher na próxima semana, mas um dos dois irá enfrentar o CM Punk no Hell in a Cell. E no Raw seguinte ele confirma, né? Ele teria então que escolher entre um dos dois para enfrentar na jaula. Na hora de assinar o contrato, então o CM Punk decidiria se ele queria Ryback ou John Cena, né? E aí o CM Punk lá no backstage, bastante irritadíssimo com isso, vai e fala com o Paul Heyman, né? Vai e fala que eles precisam dar um jeito, que ele não pode enfrentar nenhum dos dois, que ele tem que pensar em outra coisa, né? E aí então o Paul Heyman vai lá conversar com o Vince, né? Ele interrompe o Vince, que tá lá no celular, e vai e fala, olha, o CM Punk teve uma ideia e a gente quer saber se você concorda. O negócio é o seguinte, vamos fazer assim, você tem outro combate com o Punk, valendo o título, que tal? A gente faz isso e aí se o CM Punk conseguir te vencer, aí tipo, acaba e ele não vai ter logo essa title shot aí contra o Ryback e contra o John Cena, né? E aí então o Vince vai falar, beleza, eu concordo então em ter mais um combate. E aí então, se eu perder, eu vou e tiro esse negócio de o CM Punk tem que enfrentar o Ryback ou o John Cena. Só que eu não vou enfrentar o CM Punk, eu vou enfrentar você. E apontou pro Paul Heyman, aí o Paul Heyman, não, claro que não. E aí o Vince vai e expulsa ele da sala, né? E beleza, estavam lá eles para a assinatura do contrato, né? John Cena, Ryback, Vince, CM Punk e Paul Heyman. E ficaria então nas mãos do CM Punk para decidir qual dos dois ele enfrentaria. Só que o CM Punk esperto assina o contrato antes. E diz então que dessa vez a responsabilidade estaria na mão do Vince. Afinal, ele já assinou. Agora o outro decidiria então o Vince. O Vince teria que assinar ali pro Ryback ou pro John Cena. Ele teria que escolher. Então ele queria meio que criar um confronto ali do Vince com os outros dois lutadores, né? O CM Punk já tinha assinado, então ele não tinha necessidade de escolher. Ele simplesmente ia lutar com um dos dois, só que ele não precisava então decidir qual. Então o Vince vai e fica confuso de fato, né? Foi meio que uma jogada esperta do CM Punk. Porém o John Cena vai e diz que não, que na verdade o CM Punk vai ter que enfrentar o Ryback, porque ele não tá bem de saúde ainda, o braço dele ainda tava com aquele problema. Então o Ryback então lutaria por ele, né? E começa inclusive a falar feed me more, né? Que é me alimente mais, me alimente mais. E aí o Ryback só tinha essa frase também, né? No vocabulário dele, começou a falar isso também. O público começou a falar isso pra ver se dava uma moral pro Ryback, uma torcida pro Ryback. E aí então o Ryback vai, assina o contrato, desmonta a mesa e vai pra cima do CM Punk, aplica o Shell Shock, se promove então e confirma CM Punk vs Ryback no Hell in a Cell. E na semana seguinte ainda o CM Punk teve mais um combate com o Sheamus, né? Era uma Lumberjack Match, campeão contra campeão. E aí o Sheamus acabou sendo prejudicado, né, com os Lumberjacks.
e ele foi lá e acabou perdendo pro CM Punk. Só que depois da luta apareceu então o Ryback, foi lá para atacar o CM Punk. O CM Punk tentava fugir, mas os caras do lado de fora, os Lumberjacks, jogavam ele pra ele de novo. E aí o Ryback dava uma surra nele, deu uma surra danada a ele. E ainda tacou ele em cima dos demais caras que estavam lá fora, que eram Heel. E o CM Punk saiu todo desesperado, né? Não sabia mais o que fazer o CM Punk, o Ryback estava dominando ele. E estava então agendado esse combate dos dois para o pay-per-view. Então tudo pronto, né? CM Punk versus Ryback. E, por incrível que pareça, o juiz da luta seria Brad Maddox. Ele que seria o juiz, né? Aquele mesmo que errou contra o CM Punk lá. Colocou o pé na corda, o John Cena e tal. Então entra lá o CM Punk, cumprimenta ali o Paul Heyman. E os dois vão pra luta. Uma luta que foi boa, o Ryback na base da força. Tava com um bom moveset, tava apresentando bons golpes ali. O CM Punk fazendo o que ele sabe, fazendo Suicide Dive. Houve alguns usos de objetos. Foi um combate interessante, foi uma boa Hell in a Cell. Não foi nada espetacular, mas estava legal. Até que então o Ryback prestes a vencer, o Brad Maddox faz um low blow, um golpe baixo para cima do Ryback. E aí o CM Punk, aproveitando isso, faz o up e ganha do Ryback. O Brad Maddox meio que foi ali comprado pelo Paul Heyman, né, para poder ajudar o CM Punk. E aí então o Ryback não gostou de nada daquilo. Estavam tentando abrir a porta da jaula para escapar, mas o Ryback não deixou. Ele bateu no Maddox, bateu no Heyman e bateu no CM Punk. O CM Punk fugiu lá pra cima da jaula, né, do Ryback. Mas o Ryback se escalou lá também e fez um Shell Shock lá em cima e comemorou. E foi dessa maneira então que se encerrou o pay-per-view Hell in a Cell, né? O CM Punk mantendo o cinturão, mas apanhando o feio do Ryback. Foi graças a uma grande ajuda da arbitragem ali, com o Brad Maddox fazendo um low blow no Ryback. Mas não pararia por aí. O Ryback com certeza iria exigir mais coisas, mas ele não vai ser o único. Na próxima semana você vai ver um combate que ficou de Ryback, CM Punk e John Cena. Então deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui. Eu peço só desculpa se eu errei algum detalhe ou outro, mas é que para esse pay-per-view o número de acontecimentos foi tão grande, mas tão grande que é até difícil lembrar de cada detalhe. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima.